Olá, meus alunos dos terceiros anos do Colégio Estadual Severina Maria de Jesus. Segue aqui mais uma videoaula, né? Essas aulas não presenciais, tentar, né, ser bem sucinta a explicação e que dê mais uma noção assim sobre os nossos conhecimentos da geografia, especificamente com o título aí, Economias Emergentes, parte 2. Essa parte agora nós vamos estudar a Rússia e os trigos asiáticos, né? Lembra, eu sou professor de vocês, Valdeci Português, tá? Segue em frente aí, eu sei, gente, a dificuldade de cada um de vocês nesse momento de pandemia, os professores também não estão se sentindo também bem com essa situação, mas é uma realidade que nós temos que encarar essa pandemia, mas vamos em frente e vamos ser humildes e fazer aquilo que nos manda a gente fazer. E com bastante seriedade, compromisso, aproveitar esse momento que a gente está cobrando vocês, né? Que faça, leia bem, faça bem leitura, que eu vou estar passando para vocês a explicação com o texto. E espero que vocês pesquisem na internet, né? Vai mais a fundo, tá? Que não dá para você ter uma extensa explicação, tudo detalhe, porque o vídeo não cabe no seu celular e eu não consigo também deter mais a atenção de vocês sobre o assunto, tá? Então, nosso assunto aqui, o título aqui é a Rússia, né? Só vale lembrar, né, no segundo ano expliquei para vocês aí, sobre a questão da Rússia. A Rússia até 1917, plena a Primeira Guerra Mundial, a Rússia era dominada pelo rei, que era chamado Czar, né? Então, atrasado, enquanto a Europa estava evoluída com as revoluções industriais, né? Bem avançada no conceito mundial, a Rússia estava parada no tempo, né? Com o domínio lá do rei, né? Praticamente o sistema feudal. Então, após a Revolução Industrial, né? Ou após a Revolução Russa, né? Perdão aí, a Rússia se mostrou para o mundo com um crescimento rápido, né? Chegando a 1922, se declara o mundo socialismo totalitário, né? O socialismo aí, e se incorporando várias outras nações, se transformando na União Soviética, né? A URSS, a União Socialística Soviética. E aí ela começa a se destacar no mundo, né? Aí cria um sistema oposto ao sistema capitalista, que durou, né? Como você já estudou tantos detalhes, que vai durar até 91. Então, a partir de 91, a Rússia se esfravera. Lembra, a Rússia, ela quando ela chegou no nome 2, 91, ela se dividiu, transformando em 15 países. A Rússia tinha um território de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. E restando agora pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O território da Rússia é o mais extenso do mundo, embora a sua população seja bastante numerosa, com uma população aproximadamente de 142 milhões de habitantes. Olha, já foi bem elevada, a uma população maior do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes, chegando aos 350 milhões, tá? Então, chegando aí pela extensão territorial, o país mais extenso do mundo, extensão territorial aí, com a ocupação da população de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a situação que você vê aí, né? Desde o colapso da antiga União Soviética, em 1991, o assunto que será tratado na unidade 7, né, nós vamos estar, né, pegando mais na frente lá com maior detalhe, a Rússia se tornou o principal herdeiro do poder até então exercido pelo soviético, né? Então, com o fim aí do socialismo, fim da Guerra Fria, a Rússia ela teve que se reinventar, né, reestruturar e fazer sua transição da economia planificada para a economia de mercado. Isso que fez a Rússia se recuperar mais rapidamente. Lembra que ela faz hoje parte do G7, a G7 mais um que a Rússia, o G8. Então a Rússia, apesar de tudo isso aí, ela tem um grande potencial aí de nuclear, né, bomba atômica e tudo, um grande exército aí, então isso preocupa o mundo também. Então ela não deixou de exercer o seu poder especulativo sobre as reservas nucleares que eles têm aí, né, os armamentos nucleares, né, para essa articulação desse mundo capitalista, que faz ela aí ser ela, hoje tem a China, ela e a China ser um contrapartida com os Estados Unidos, né? Lembrar, na época da Guerra Fria, eram os dois que mandavam, né? O mundo bipolar,
com o poder do socialismo na Europa destacado pela a União Soviética, e o outro na América pelos Estados Unidos, fazia com muito mais paz tinha, né? Que não tinha tanta humilhação igual tem hoje com as nações, né? Invasão aí, desmando, extermínio de população morrendo sem saber nem do que, recebendo bomba, isso aí, um exemplo do Afeganistão, do Iraque, né? Diversos países aí, onde os Estados Unidos atuou sem piedade. Então essa transição aí da economia planificada socialista para o capitalista fez ela se erguer, investir bastante. Se pensar também, pessoal, a Rússia dentro do próprio sistema socialista, ela se destacou com grandes investimentos na indústria, com grande destaque de hidrovias, ferrovia, né? Hoje você tem ideia, a Rússia é um país bastante, né, forte nas questões minerais, né? A Rússia aí, ela se apresenta aí uma exploração muito maior do que o Brasil, apesar que o Brasil tem umas jazidas minerais muito maior do que a Rússia, mas a Rússia, elas têm uma exploração muito maior do que do Brasil, se destacando no mundo como concorrente do Brasil, né? Em produção aí dos minerais, da bauxita, do ferro, né? Diversos outros aí, tá? Então nós temos aí essa situação aí. Então a partir que ela fez essa abertura econômica, fez a transição para o capitalismo, ela foi atrás de reorganizar suas indústrias. Então ela começou a se destacar. Nós temos aí, o outro assunto dela, indústrias, recursos minerais e energético, né? Como nós falamos que ela se alavancou muito sua economia com a questão da investimento na indústria, ela também dos recursos minerais, né? A Rússia é fortíssima aí, apesar de nós temos aí a recuperação da produção industrial e econômica da Rússia, tem sido favorecida, entre outros fatores, pela enorme disponibilidade de recursos minerais e energéticos em seu vasto território. O país dispõe de extensas bacias sedimentares, com imensas jazidas de combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás natural, entre outros aí, concentra enorme reserva de minerais, o ferro, o carvão, a bauxita, cobre, entre outros, né? E com a extensão que vai ter o Cazaquistão aí, nessa exploração desses recursos energéticos aí, que faz ela ser uma potência. E lembrando que a gente está falando de petróleo na Rússia, a parte que pertence à Europa, sabe que a Rússia é um país euroasiático, né? A menor parte dela e a mais povoada dela se localiza no continente europeu. E a parte mais rica em mineração aí, recursos naturais, energética, hidráulica, né, que é das fontes, das hidrelétricas, dos rios, né, como eu falei da bacia sedimentar, a Rússia também tem um grande potencial energético, hídrico, hidráulico, né, dos recursos hídricos. Então, faz com que a parte asiática é a parte que ela tem o petróleo e as áreas de minerais. Ela tem o carvão também. A Europa em si, você pegar ali Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, né, esses países não têm reservas de petróleo nem gás natural. Eles dependem muito. A Rússia tem um grande extensão de oleoduto que eles fornecem para a Europa, né, o gás natural e tudo vindo da Rússia. Olha, tanto que eles se alavancaram disso aí. Tá? Então nós temos essa situação aqui. Para fechar aí, nós temos aí a exploração hidráulica deles, que é os recursos que vêm da água, das barragens hidrelétricas. Eles exploram aí 6% da energia consumida no país, cuja matriz energética está apoiada em recursos, né, não renováveis. Quem esses recursos? Lembra que a energia hidráulica, que vem das barragens hidrelétricas, dos rios, das represas dos rios, são recursos renováveis. Os não renováveis, quem é que os mais consomem lá? O gás natural, 54% do total, petróleo, 22%, e carvão mineral, 13%. Lembrar que o Brasil, o maior consumo de energia no Brasil também é da energia não renovável, que é o petróleo, né? Lembra aí. Até os anos 40, a maior energia consumida no Brasil era a energia que vinha da lenha, né? Lembra? A população, os fogões eram tudo a lenha, as indústrias, tudo a lenha, padaria, tudo. Só depois de chegando nos anos 80 que o consumo de energia não renovável, que é o petróleo, passa a ultrapassar as outras, né? Apesar que o Brasil ainda é grande consumidor de energia que vem da lenha, né? Da floresta, do desmatamento aí, muitas vezes ilegal, né?
Outro aqui, pessoal, que eu falei para vocês, os trigos asiáticos. O pessoal vai fazer uma introdução aqui. Os trigos asiáticos, você tem ideia, nos anos 70 e até os anos 80, o Brasil era muito mais evoluído que eles, tanto na taxa de analfabetismo, né? Tinha uma melhora muito. Esses países tinham países que chegaram até 80% de analfabeto nos anos 70 e 80, né? Eles chegaram a uma situação dessa ainda muito precária. E por que deram esse título eles? Porque, pessoal, a partir dos anos 70, eles se reinventaram, né? Era um país agrário, né? Economia primária, que vinha tudo da agricultura. Eles investiram pesado na indústria. Quem foi esse grande parceiro? O Japão. O Japão, a partir dos anos 70, o Japão teve que explorar suas indústrias para o mundo. E um dos parceiros que eles investiram mais foi no Sudeste Asiático. Lembrar aí, né? E esses países aí passaram a ser chamados pelo crescimento na indústria, na tecnologia, na educação. Hoje é um dos países que mais destacam hoje na educação aí, nas matérias de ciência, português, física, matemática, química, se destaca na avaliação mundial, passando até os Estados Unidos. Então, por esse crescimento espontoso assim, desse, chegando ao final da década de 90, mostrando para o mundo com elevado crescimento do seu PIB, né? Com a educação e indústria, exportando para o mundo todo, abriu investimento nos portos, nos transportes, e se destacou. Então, a partir da década de 70, alguns países do Sudeste Asiático, até então de economia essencialmente agrária, como escoamento de recursos, minério, combustível, fóssil, e de população pouca numerosa de alto índice de analfabetismo. Passou por um rápido crescimento da industrialização, crescimento econômico, por conta das projeções econômicas alcançadas por eles no cenário mundial. Esses países são eles, esses primeiros, a primeira parte da indústria asiática: Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, né? A outra parte vai surgir depois, nos anos, depois de 2000, vai surgir lá a Indonésia, né? A Malásia, né? Esses aí vão passar aí também como destaque, né? O Vietnã também. Então são a outra segunda parte dos trigos asiáticos. Então eles se destacaram, como eu falei para vocês aí, na indústria, na tecnologia, na educação, no transporte aí, de exportação, nos portos. Hoje Taiwan, por exemplo, tem só perto do Japão um grande portos lá de marítimo lá, de exportação para o mundo, muito melhor do que o Brasil, só para você ter ideia. Então, esses grandes investimentos em infraestrutura, transporte, energia, incentivo direto às exportações, com diminuição dos impostos sobre os produtos exportados. O que aconteceu? Para exportar, eles produziam, vendiam mais barato, alcançam o mercado, né? Olha que situação. Então, para eles, melhor o produto deles ficar mais caro lá dentro e vender mais barato e conseguir, né, aumentar suas reservas cambiais para ter melhores investimentos. E foi o que aconteceu. Então, aplicaram várias, né, maneiras de captar recursos estrangeiros fora. Entre esse aí, vale lembrar, o Japão, depois dos Estados Unidos também vai fazer parte disso aí, né, dessa expansão aí dos trigos asiáticos, que fez com que eles alavancassem. Então, Estados Unidos e Japão foram os grandes parceiros econômicos deles, que é chamada PEC, né, o Acordo do Pacífico, né, que fez com que esses países se alcançassem aí um número espantoso aí da sua economia, do seu PIB, da indústria, de exportação de tecnologia, como chamado título de trigos asiáticos. Bom, pessoal, aí vem as atividades, tá? As atividades é para vocês aí, vai ser live para vocês, né? Fechamento aí do ano, do semestre, né? Elaborar um questionário com 10 questões e responder. Sobre essas questões, vocês vão fazer sobre os principais assuntos aí, que está em negrito, e os que destacam mais. Então façam boa leitura do texto e elabora aí um questionário aí e responde, envia no meu WhatsApp, tá? E também no e-mail do grupo de vocês, da sala de vocês.